A galera trabalha amanhã, a galera estuda. Então, você que tá aqui, cara, muito obrigado. Muito obrigado por acompanhar meu trabalho. Muito obrigado por estar com a gente aí. E mais uma vez contribuindo com o nosso trabalho aqui. Sempre sério, sempre responsável. Como vocês já conhecem, principalmente. Outro ponto é... Deixe seu like. Vamos para os superchats. GMDM. Eu estava reparando aqui, o Vasco levou o cabelo de muito jornalista. Eu mesmo tô tendo que cortar o cabelo cada vez mais curto. Irmão, esquece cortar cabelo curto. Raspa logo a cabeça, meu camarada. Se entrega, parceiro. Se entrega. Vambora. Se entrega porque ficar tampando a calvície é a pior coisa que tem. Ou paga logo o implante. Tira o escorpião do bolso. 15 prata. 10 pratinhas aí tu tá achando, tá? Pra fazer implante. Eu que não quero mesmo. Felipe Gomes, tamo junto, obrigado. Salve Pedrosa, o tapa do Marlon no Jair não é agressão? Ele não dá em bola e deixa a mão na cara. Pra ser agressão tem que ser soco? Tamo junto, Pedrosa. Felipe, vou confessar um negócio pra você, cara. Eu não revi esse lance. Eu tava lá no jogo, como eu disse, então eu não revi esse lance. Eu até revi os melhores momentos, vi tudo, mas esse lance não entrou nos melhores momentos. Então depois eu vou rever para dar uma olhada direito. No momento do jogo, os jogadores do Vasco reclamaram muito. Porque claramente ele meio que largou o braço assim. Mas eu não revi, então não tem embasamento pra falar se era pra vermelho ou não, tá bom? Obrigado, Felipe. Pedrosa, depois que o Diniz botou o Puma por conta do PH, ele matou o Ryan. Cara, faz sentido o que você tá falando. Gaston, players. Faz sentido porque o Ryan acaba ganhando obrigações defensivas que com o PH ele se sente mais confortável pra não ter. Porque ele sabe que pegar um avião, que ele marca igual um cavalo. O Pumita não. Então você tem que ajudar o Pumita. E esse foi um problema muito grave que aconteceu principalmente no jogo em São Januário contra o Corinthians, em que o Ryan não acompanhou e não ajudou o Pumita. O Pumita já é frágil defensivamente, ele já é fraco nessa fase do jogo. E aí se o Ryan não ajudar, esquece. Mas eu acho, mais uma vez, cara, eu acho que pode também ser o desgaste dos jogos. O Ryan joga todas. O Ryan joga todas. Todos os jogos ele tá ali. Então, hoje o Ryan não fez uma grande partida, apesar de ter crédito pra mim. E concordo com você. Se você tem muito mais obrigações defensivas pra ajudar seu companheiro, você acaba perdendo um pouco de fôlego. Mas mesmo assim, a melhor escapada do Vasco depois das substituições acabaram vindo do pé do Ryan. Tamo junto. Gui Santos Pro. VAR no impedimento demorou mais que no penal. Puta que pariu. Cara, o VAR demorou mesmo, mas eu entendo também, pelo menos acertou no lance. Tamo junto, Gui Santos. Um abraço. Vinícius Menezes, qual é o jornalista que jogou pros caralho? Pô, irmão, eu nunca vi isso na vida, cara. De verdade, não é nem brigando, não tem nada contra, ele pode fazer isso quantas vezes ele quiser. Se eu coloquei na rede social aquilo ali, é minha opinião, irmão. Você tá livre pra você usar. Mas o Lucas Pedrosa falou que foi falha do Léo Jardim. Você acha que foi falha? Pô, isso é putaria. Aí o Fernando Diniz olhou assim, tipo assim, não acho que foi falha não. Claro que ele não vai falar que é falha, porra. Ele vai falar, não, acho que o Léo Jardim falhou mesmo. Tu acha que ele vai expor o goleiro dele ali? É lógico que não, pô. Lógico que não. Mas faz parte, cara, faz parte. Zero problema. O jornalista jogou o nosso amigo aos leões, mané. Sacanagem com o nosso careca. Irmão, é complicado. Top foi a banda do Jair no Jamão. Caiu igual jaca. Irmão, com todo respeito, assim. É foda, né? Tu falar assim, ah não, o Jair quis dar uma banda. O Jair quis... Pô, irmão, esse lance eu revi. Não tem como, pô. Ele passou a perna em Anderson Daronco. Além dele ter sido o melhor em campo, ou um dos melhores, ele passou a perna em Anderson Daronco. Pô, inacreditável, pô. Não tem como tu falar que aquilo ali foi sem querer, rapaziada. Desculpa, tu já tomou uma banda na rua?
Já tomou? Alguém já te deu uma banda na rua? Tu já deu uma banda em alguém? É o movimento perfeito, pô. Tu empurra e passa a perna. É isso. Tu empurra e passa a perna. Foi o que o Jair fez. Pedro Jeremias. Como pode? Um time com tantas falhas grotescas na zaga e na coletiva é sempre o papo de produzimos muito, mas nunca saímos com resultado satisfatório. Cara, eu entendo, Pedro. De verdade, cara. Eu acho realmente que é muito frustrante. Mais uma vez jogamos... Aliás, eu vou me retificar. Porque esse mais uma vez jogamos bem, em outros jogos ele é mentiroso. Jogar bem com a bola é uma coisa. Jogar bem sem a bola e com a bola é outra. Quando você joga bem com a bola e joga bem sem a bola, quer dizer que você jogou bem. Quando você joga bem com a bola e mal sem a bola, você não jogou bem. Em vários jogos fica essa falsa impressão, porque o Vasco produz, de que o Vasco jogou bem. Mas na verdade não. Hoje, de verdade, cara. Hoje o Vasco foi um time que foi equilibrado. Hoje eu concordo. O Vasco jogou bem. Teve oportunidade para conseguir vencer a partida. Não venceu. 1-1 não é o resultado dos sonhos, mas o desempenho do time é satisfatório. Eu realmente fiquei satisfeito. Hoje eu vi um time equilibrado, um time que competiu. E é isso que deixa a gente um pouco mais tranquilo, digamos assim, pensando no futuro mais esperançoso. Mas concordo com você, cara. É cansativo. É cansativo esse negócio de, pô, jogou bem, produziu e não venceu de novo. É cansativo. Paidroz esteve na coletiva mesmo longe. Brabo. Ai, vocês são traídos, mano. Quando o Verratti está em campo, parece que o futebol do Coutinho some. Cara, não é uma afirmação impossível de se fazer, mas acho também que toda hora a gente está jogando a responsabilidade, que é uma responsabilidade do Coutinho pra cima do Verratti. Pô, irmão, desculpa. Coutinho é o maior salário do elenco, porra. Ele é um jogador que já foi, em algum momento, um dos melhores do planeta. Ficar jogando toda a responsabilidade do Coutinho porque o Verratti faz ou deixa de fazer, cara, vamos cobrar o Coutinho. Juro. Sou fã, tá? Sou fã. Mas, porque o futebol do Coutinho some quando o Verratti tá em campo. Pô, irmão, vamos cobrar o Coutinho. Vamos cobrar ele de acertar os chutes. Vamos cobrar ele de acertar os passes. Vamos cobrar. Assim, ficar terceirizando a responsabilidade do Coutinho jogar bem, porque o Verratti tá em campo, porque o fulano tá em campo, porque o ciclano tá em campo. Cara, eu acho até... Eu acho errado. O Verratti não jogou contra o Corinthians. O Diniz repetiu a escalação. O Coutinho jogou bem contra o Corinthians? Então é isso, cara. Eu não acho que o Coutinho tem jogado mal, tá? Eu só acho que o fato dele jogar bem ou não passa pelo Verratti? Pode passar, porque ele é um jogador que associa. Ele gosta de associação. Mas não dá pra tirar a responsabilidade do Coutinho. O jogador tem que ser cobrado, pô, normal. Eu nem acho que o Coutinho foi mal hoje. Acho que o primeiro tempo dele foi participativo. Ele quase fez o gol ali no... que o John consegue fazer a defesa. Acho que foi com a cara até a defesa do John. Quase faz um gol. Mas também não jogou isso tudo. Foi normal. E assim, camisa 10 do Vasco. Ganha bem. Sempre jogou bem. Craque que a gente conhece. Pode produzir um pouco mais. É isso. E isso não quer dizer que o Verratti jogou bem. O Verratti foi mal hoje. Mais uma vez o Verratti foi mal. Só que é isso. O Verratti só vai bem quando ele fizer gol. Porque se depender de dinâmica com o Verratti, se depender de... o Verratti fez um jogo maravilhoso como pivô, o Verratti participou demais, ele não é esse jogador. Estão querendo cobrar do Verratti uma coisa que ele não vai te entregar. Eu cobro do Verratti gol. Quando ele não faz gol, pra mim ele jogou mal. É isso. É isso. Quando eu tô falando do Verratti, isso não é uma coisa que significa também para outros jogadores. Sei lá, vou dar um exemplo qualquer aqui. O Igor Jesus do Botafogo, que tava no Botafogo. No início da temporada, o pessoal ficava debochando dele, falando que ele não tava fazendo gol e tudo mais. Aí você parava pra assistir os jogos do Botafogo,
O Igor Jesus era uma válvula de escape bizarra dentro do time do Botafogo. Era um cara que participava de todas as valências, da transição ofensiva, das dinâmicas, conseguindo sair da área. Participava demais. Então, fazer gol ou não, pro Igor Jesus, era só um detalhe. Porque ele te entrega muitas valências. Ele te entrega muitas características que são positivas pro time. O Verratti, não. O Verratti não te entrega isso, porque ele nunca te entregou isso. Nunca. Nem na melhor fase do Verratti, ele te entregou dinâmica. Nem na melhor fase do Verratti, ele te entregou o que vocês estão cobrando dele. Ele sempre te entregou gol. E mesmo não estando numa boa fase, ele ainda é o artilheiro do Brasil. Ele ainda tem 23 gols na temporada. Hoje o Verratti foi mal. Por quê, Pedrosa? Porque ele não te entregou gol. Pra mim é isso. Assim. Pra mim é isso. E é o que eu cobro do Verratti. Cobro dele. Tem que fazer gol. Tem que fazer gol. Se não faz gol, jogou mal. Essa que é a verdade. Tamo junto, Felipe. Pedrosa, você pode apurar sobre o Leandrinho? Não sei porque ele nem é relacionado. O Piton fica morto no segundo tempo. O Leandrinho ia dar um gás no segundo tempo. Cara, o Leandrinho foi relacionado para as últimas partidas aí. Eu acho que o Diniz encara que o Vitor Luiz tá na frente dele. É isso. É isso. Tamo junto, Patrick. Pedrosa, eu dei uma exorcizada esses dias nas mídias vascaínas. Que sigo. Hoje sigo apenas 3. Você, Garone e Atenção Vascaínos. Estou bem acompanhado? GM, eu não gosto de falar sobre o trabalho dos outros, tá? Eu acho que... Eu já tô nessa trajetória há um tempo, já tem mais de uma década. E cada um faz o que é melhor, cada um faz o que acha melhor, cada um age da forma como é melhor, tem as diretrizes que acha melhor. Isso aí é um fato. Cara, tem muitas páginas do Vasco que são de serviços, assim, pra mim. São muitas páginas que elas pensam no like, elas pensam no view e tudo mais. E é do jogo. Hoje as redes sociais são assim, faz parte. Tem muita página que ilude o torcedor, tem muita página que mente pro torcedor. E quando eu digo página é tudo, tá? O veículo e tudo mais. Então assim, cara, o torcedor, ele que tem que perceber o que é sério e o que não é sério. O torcedor é que tem que perceber o que é um bom trabalho e o que não é um bom trabalho. Quando você vê o erro e o acerto, até mesmo o erro e o acerto, eles são passíveis de uma análise. Por exemplo, como eu disse, eu tô nessa há 12 anos. Eu cubro o Vasco desde 2017. Eu já errei. Eu já errei algumas vezes. Mas se você for pegar um índice de acerto, ele é muito maior do que os de erros. Então você automaticamente vai perceber que, apesar de eu errar, até mesmo quando eu erro, ele tem uma lógica. Ele teve uma apuração, ele teve algo por trás daquilo ali que configura a minha credibilidade, que configura o meu trabalho sério. Quando você fala sobre o Garone, por exemplo, o Garone não é um cara de notícia. Ele é um cara de análise. E pra mim ele é o melhor. Ele é o melhor. Ninguém analisa o Vasco como o Garone analisa. Na minha humilde visão. Na mídia vascaína, né? Que eu digo as pessoas que têm canal de Vasco e tudo mais. Eu sou fã do Garone. E olha que eu discordo dele várias vezes. Mas se você for olhar o trabalho do Garone, inclusive eu indiquei o Garone pra placar, pro meu lugar, porque pra mim ele é um cara competentíssimo. Competentíssimo. Ele é muito foda no que ele faz. No que ele se propõe a fazer, ele é muito bom. O Atenção Vascaínos, que, cara, eu não tenho nenhum tipo de problema de falar aqui. A gente já teve umas rusgas, não com o canal em si, porque eu gosto muito do Flávio, eu gosto muito do Jean, eu gosto muito de outros, mas do Flávio não, do Emerson, do Jean e tudo mais. Eu e o Flávio a gente já teve alguns problemas. Mas se você for olhar o trabalho do Atenção Vascaínos, cara, o trabalho deles é foda aqui no YouTube. É um trabalho do cacete. É um canal muito bem feito, muito cuidadoso, que informa o torcedor vascaíno, que tá todo dia trabalhando em prol do torcedor vascaíno. Então eles podem acertar, eles podem errar. Eu posso ter minhas divergências com o Flávio, mas eu nunca vou descredibilizar o trabalho maneiro que eles fazem.
Porque é um trabalho do cacete. É maneiro demais. E assim, é um case para não só a cobertura do futebol aqui no setorismo de Vasco, mas é um trabalho que, porra, se outros clubes olharem pro AV e falarem assim, cara, eu quero criar um canal do YouTube, eu vou utilizar isso aqui como padrão. É maneiro pra cacete. Se eu não tivesse tantas tarefas como eu tenho, que é estar no SBT, que é estar na Casa TV e tudo mais, eu olharia o padrão do AV e falaria assim, porra, cara, maneiro pra cacete. Tentaria introduzir várias coisas aqui no canal do Pedrosa, mas eu não tenho tempo pra isso. Eu não tenho tempo pra isso. A minha dedicação não é possível com o que eu tenho de fazer hoje em dia. Então eu faço da minha forma, sou muito forte nas redes sociais, né? Nosso Instagram, inclusive, tá voando, batendo quase 130 mil seguidores. A gente teve 30 milhões de visualizações nesse mês no Instagram. Um beijo pra minha equipe. Clara, Pedro, João Designer, Leozinho, galera que trabalha pra mim. Mas o trabalho do AV, entre erros e acertos, se você for olhar, ele presta serviço ao torcedor do Vasco. Serviço. E é isso que eu valorizo. Agora, tem muito canal picareta. Tem muito canal que não presta. Tem muito canal que cobra coisas que não são nem devidas a eles. Tem muito canal que acerta uma vez aqui, outra ali, erra 8 e quer se colocar como régua da verdade. E assim, cara, tem que chegar devagarzinho. Tem que chegar devagarzinho. Tem que construir uma trajetória. Para você bradar aos 7 ventos que você tem credibilidade, cara, você não tem que ficar se reafirmando toda hora que você acertou isso, acertou aquilo toda hora. Ficar se reafirmando 10 vezes por dia. Uma coisa é você valorizar o trabalho que você faz. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu valorizo o trabalho que eu faço. Eu sei o quanto é difícil fazer o trabalho que a gente faz. O quanto é difícil lidar com o público. Então valorizar o próprio trabalho é interessante. Agora, quanto mais você fica se reafirmando, mais as pessoas olham para aquilo ali e, porra, peraí, cara, dá uma segurada. Então, tem que construir uma trajetória. Antiguidade é posto, tem que ter uma hierarquia no sentido de trabalha direitinho, trabalha de forma honesta, sem querer pisar em ninguém, sem querer arrumar problema com ninguém. Porque no jornalismo isso é totalmente crucial. É você entender que às vezes o colega tem uma informação e você tem outra informação. Isso não quer dizer que ele está disputando contigo. Isso só quer dizer que ele tem uma informação, que é a dele. E você tem a sua. E cada um tem a sua apuração. E isso é do jogo. Assim é o jornalismo. Agora, ficar buscando treta, ficar buscando problema, Cara, é desnecessário pra cacete. Muito desnecessário. Então, respondendo a sua pergunta, você tá bem servido, cara. Você está bem servido. Particularmente, me considero um cara com uma alta taxa de acerto. Me considero um comentarista que cada vez mais tenho me tornado um melhor comentarista. Repórter, apurador. Essa é a minha meta, sempre ser melhor para vocês. É o que eu busco ser e considero que eu estou nessa margem de evolução. Minha vida mostra isso. Você está com o melhor analista de Vasco, na minha opinião, que é o Garoni. E você está num canal que é o Atenção Vascaínos, que ele presta um baita serviço pro torcedor do Vasco. Então, sem dúvida alguma, você tá bem servido, cara. Você tá bem servido. E tem outras páginas maneiras também. O Mídia Vascaína é muito legal. Entre outras páginas no Instagram e também no Twitter, que fazem um trabalho legal de fato. Então, é possível garimpar. É possível peneirar, na verdade, esse trabalho e você ficar bem informado, tá? Felipe Gomes, esse negacionismo do Diniz que mata. Hugo Moura tá sempre na cena do crime. Impossível, ele tá jogando muito bem. É uma boa opção e ponto. Cara, ele é uma alternativa. Ele é uma alternativa que sem dúvida alguma ela vai ser utilizada mais vezes. Mas essa cegueira irrita mesmo o torcedor. O Hugo Moura não jogou todos os jogos bem. O Hugo Moura compromete o Vasco com frequência. Tá? Hoje. É isso. Eu acredito que a diretoria tem que entregar peças ao Diniz, mas não dá pra falar que temos um mau elenco, pô. Até jogando bem o time não ganha. Cara, agora não tem mais o que falar, né? Eu acho que nem mesmo as peças ele tem do que reclamar. Ele tem um elenco suficiente pra atingir os objetivos.
essa zaga reborn do Diniz não dá. É preocupante. É muito preocupante. Toda bola que ia lá na frente, eu ficava... Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco que tá aí contratando o Carlos Cuesta, jogador colombiano de seleção, que chega pra reforçar o elenco do Fernando Diniz. Deixa a sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!